Seja bem-vindo ao canal Redemption News. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário. Redemption News, O Feiticeiro de Oz, Parte 2. O terceiro personagem que Dorothy conheceu foi o Leão Covarde, ou Rei das Feras, e como o mais temido de todos os animais da selva, faltava coragem. O leão é símbolo da outrora destemido povo americano, que desde então perdeu a coragem. Sim, há muitos quentes locutores por aí, basta ouvir os programas de entrevistas da rádio local. Os homens americanos adoram conversar, mas nenhum tem a coragem de fazer alguma coisa. O povo americano tem medo das corporações Sistema Federal e coletores de receitas locais, ou seja, policiais e juízes em seus chamados tribunais de justiça, comércio. Depois de suas primeiras tentativas com o sistema JUS acreditando que havia justiça nos tribunais, você provavelmente também perdeu um pouco da coragem. E você pode não saber, mas o IRS tem lidado apenas com o seu espantalho devedor, estritamente sob as leis do comércio, e eles são como o homem de lata, sem coração. Depois que Dorothy e seus 3 companheiros seguiram para Oz, souberam que haviam para ir ver o feiticeiro. Para encontrar o mago, eles tiveram que apenas seguir a estrada de tijolos amarelos. Ouros são conhecidos como tijolos amarelos, e são derretidos em lingotes. Tudo o que se precisa fazer é seguir o rastro de ouro roubado da América e você encontrará o ladrão que o roubou. No início do filme, o Wizard foi representado pelo místico viajante, Professor Marvel, a quem Dorothy encontrada quando ela fugiu com Totó. Sua telha macabra alardeava que ele era aclamado pelas cabeças coroadas da Europa, passado, presente e futuro. Rapaz, esse Professor Marvel deve ter sido um bruxo regular a ser aclamado pelos futuros chefes coroados da Europa, antes de foram até coroados. Antes de os banqueiros roubarem a América, há muito que tinham desempoderado monarquias cristãs da Europa e saquearam seus reinos. Talvez esse Professor Marvel, cara, sabia algo sobre o futuro que outras pessoas não sabiam. Com um crânio humano olhando para baixo de seu poleiro pintado acima da porta de sua carroça, o bom professor deu um sermão em Dorothy sobre os sacerdotes de Ísis e Osíris e os dias dos faraós do Egito. Quando Dorothy e seus novos amigos saíram da floresta, ficaram entusiasmados ao ver o Emerald City antes deles, a apenas um curto passeio de distância. Então veio a bruxa má do Oeste, desesperado pelos chinelos de rubi que Dorothy usava, pois eles tinham poderes especiais. O ponto significativo aqui é que no livro original, O Maravilhoso Mágico de Oz, publicado em 1900, 39 anos antes, os chinelos não eram vermelhos, mas prateados. Na primeira versão do filme, os chinelos eram prateados, mas foram alterados para vermelho para ficarem mais coloridos. Na época em que o livro foi escrito, a América ainda tinha todo o seu ouro e prata. O valor de 1 onça de ouro foi fixado em 15 onças de prata, sendo a prata a mais abundante das duas metais e geralmente conhecido como ouro do pobre. Assim como os chinelos prateados carregavam Dorothy, as reservas americanas de prata e ouro, que sustentam a moeda, levaram o país a uma posição de preeminência em todo o mundo naquela época. Mas, como mencionado, quando o filme foi lançado em 1939, os chinelos não eram prateados, mas vermelhos. Entre 1916 e 1933, a maior parte do ouro da América foi arrebatada por propriedades privadas, bancos da Reserva Federal e enviados aos proprietários do Fed na Inglaterra e na Alemanha. A razão pois isso era que as notas da Reserva Federal poderiam ser resgatadas em ouro, e o uso do Federal Reserve as notas de reserva acarretavam uma multa de juros que só poderia ser paga em ouro. O povo americano foram defraudados ao negociarem o seu ouro por papel sem valor com tinta verde. Nossa anterior moeda, as notas dos Estados Unidos, não trazia tais exigências de juros, mas tal foi a barganha que veio com as notas da Reserva Federal. A razão pela qual JFK foi assassinado foi porque ele estava reeditando notas dos Estados Unidos sem juros. Vá a qualquer loja de moedas e veja ou compre uma moeda dos Estados Unidos de 1963, não Reserva Federal, nota. Quando a falência foi declarada em 1933, os americanos foram obrigados, mal orientados, a entregar todas as moedas de ouro, barras de ouro e certificados de ouro até 1º de maio, conhecido como 1º de maio, o aniversário do comunismo na Baviera em 1776, aniversário do IRS, e comemorado mundialmente como Feriado Internacional dos Trabalhadores, um dia sagrado para o mágico e sua tribo. Conversando com pessoas que viviam naquela época, você poderá descobrir que o sentimento geral em direção a tal roubo beirava uma segunda revolução.
Talvez fosse uma pista demais, ou muito sal na ferida para Dorothy pular pela Yellow Brick Road em pares de chinelos prateados de modo que por qualquer motivo, uma cor menos propensa a incomodar ou provocar fosse selecionado, ou seja, vermelho. No que diz respeito à escolha de chinelos rubi ou vermelhos, o significado principal do vermelho, pelo menos em documentos e similares, é que é da cor do sangue, como em carne e osso e simboliza um homem ou mulher vivo e respirando e, ou seja, não corporativo, não artificial. A cor vermelho também poderia ter sido escolhida para o vínculo relacionado com o Banco Internacional fundador do Federal Reserve, a família Rothschilds, também conhecida como Red Shield, significa privado como oposto ao público. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário.